trouxe Bíblia, diga amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer ao pastor Zilmar, nosso presidente, pastor Silas, pastor Adriano. Eu tenho 3 pastores, né? Sou privilegiado. Cada companheiro que está aqui, que veio interceder, que veio adorar a Deus. Eu armei a minha tenda aqui sábado, só vou desarmar dia 1º. Já ouvi muitas mensagens de Deus, já fui abençoado e isso é importante. Gratidão pela vida da minha esposa. Estamos casados há 26 anos, para quem não sabe. 26 anos de obra e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Números capítulo 7, versículo 1, diz assim: E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, como todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Só para memorizar, digam comigo: 6 carros cobertos e 12 bois. Pode tomar o seu assento, você que tem um lugar para sentar. Queridos irmãos, esse texto de Números capítulo 7 está nos contando algo que aconteceu nos dias do ministério de Moisés. O ministério de Moisés foi um ministério profícuo, um ministério abençoado, cheio de virtude de Deus sobre a vida dele e sobre quem estava próximo dele. E é interessante que Deus sempre teve um desejo de falar com toda a nação de Israel de forma verbalizada, como ele falava com Moisés. A Bíblia diz no capítulo 19 do livro de Êxodo, que fazia exatamente 90 dias que Israel tinha saído da terra do Egito, e eles acamparam-se em frente a um dos montes mais conhecidos em Israel, chamado Monte Sinai. E quando eles acamparam em frente ao Monte Sinai, Deus falou para Moisés: Moisés, suba no monte, porque eu tenho algumas orientações para passar para você. E assim a Bíblia diz que Moisés fez. Moisés subiu ao Monte Sinai, e quando ele chegou no cume do monte, Deus falou para ele: agora, Moisés, eu quero que você fique sabendo de algo novo que eu quero fazer. Eu quero que você desça e diga para o povo que eles se santifiquem pelo período de 3 dias, porque ao 3º dia eu vou descer no cume do monte em uma nuvem espessa e vou falar com eles. Eles vão ouvir a minha voz da forma que você está acostumado a ouvir. Moisés, como era aquele tipo de líder que era sensível àquilo que Deus queria fazer, ele desce do monte e transmite para as pessoas esse desejo do coração de Deus. É claro que todo desejo do coração de Deus, ele é acompanhado por princípios, por mandamentos e por regras. Deus disse para Moisés que o povo se santificasse 3 dias, não se achegasse a mulher, os homens, lavasse as suas vestes e também marcasse os termos do monte. Havia um limite para o povo chegar. Aquilo que parece estranho para a gente é mandamento e determinação de Deus. E quando a gente cumpre as pequenas coisas até determinadas por Deus, se torna em bênção para a nossa vida e para a nossa família. Assim Moisés passou as informações. As pessoas ficaram surpresas, porque elas não estavam esperando uma atitude dessa maneira da parte de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo fez conforme Moisés tinha orientado, e ao 3º dia Deus cumpriu o que havia falado. Deus desce em uma nuvem. Eu vou dizer para você que Deus tem um compromisso tão grande com a palavra, com aquilo que Ele fala, que no Salmo 138, verso de número 2,
está escrito que Deus honrou ou exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Não existe nome mais poderoso do que o nome de Deus. Mas quando se fala da palavra, Deus pega a palavra e coloca acima do seu nome. E todos os homens de Deus, pastor Marcelo Medeiro, que reconheceram isso, eles abriram a boca e trouxeram revelações de Deus para o povo. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, Isaías disse que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Jeremias capítulo 1, versículo 12, o pastor Bruno falou ontem à noite aqui. Deus disse: Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Velar significa tomar os cuidados cabíveis e necessários para proteger a palavra. Ezequiel 12, 28, Ezequiel disse que aquilo que Deus falar, Ele cumprirá. Aí Jesus completou em Mateus 24, 35, Ele disse: passa o céu, a terra, passa o mar, mas as palavras de Deus não hão de passar. Irmãos, eu fico às vezes com dó de quem não gosta de barulho em culto. Sabe por quê? Porque todo relacionamento com Deus, pastor Rafael Neve, ele tem barulho. Quando Deus desceu no Monte Sinai, naquela nuvem espessa, a Bíblia diz aqui em Êxodo 19, que o monte começou a cambalear como um ébrio. Era um barulho de buzinas, de trombetas no cume do monte. E Deus começou a falar com Moisés, e as pessoas começaram a ficarem assombradas. Elas correram para Moisés e disseram: Moisés, fale você conosco e não fale Deus, porque se Deus falar, nós vamos morrer. E como Deus respeita, por mais incrível que pareça, apesar de ser soberano, de ser Senhor, Deus respeita as decisões humanas. Deus não obriga ninguém a fazer nada, porque o homem, sobre ele tem algo chamado livre-arbítrio. Deus deu a capacidade de escolher. Aí Deus falou para Moisés: tudo bem, Moisés, já que eles não querem ouvir a minha voz da forma que eu quero falar, suba o monte outra vez. Aí Moisés sobe o monte. Quando Moisés sobe o monte, ele fica 40 dias. E foi nessa segunda subida de Moisés ao monte que Deus falou para Moisés os 10 mandamentos. Deus falou: primeiro, não terás outro deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso era lei. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o próximo, e não cobiçará a casa nem nada do teu próximo. Moisés recebe essas instruções de Deus, e Moisés desce com essas informações para o povo. Agora é interessante que antes de Moisés descer, Deus disse: Moisés, o povo não quer que eu fale com eles, eles não querem ouvir a minha voz, então eu vou fazer diferente. Eu vou lhe dar as medidas, eu vou lhe dar a planta de um tabernáculo móvel que você vai construir. Quando você descer lá, eu já tenho preparado as pessoas que vão trabalhar nesse tabernáculo. Agora é interessante que nessa revelação de Deus, pastor Zilmar, para Moisés, Deus deu as medidas exatas, as cores das cortinas, tudo com exatidão. Mas tem um detalhe: o primeiro móvel do tabernáculo que Deus passou para Moisés para ser fabricado foi a Arca da Aliança. Quem conhece Bíblia e gosta de escola dominical sabe disso. O primeiro móvel a ser fabricado foi a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que ia ser colocada no Santo dos Santos. Mas por que Deus fez isso? Se a Arca da Aliança, se pegasse numa ordem numérica, era o último móvel que alguém ia ter acesso. O primeiro móvel era o altar do sacrifício, era para começar por ele. Sabe por que Deus mandou fazer a Arca da Aliança? Porque era um projeto de Deus para o homem, não era do homem para Deus, vinha de cima para baixo, não era de baixo para cima, era na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório, que Deus ia descer com a sua glória e ia falar
falar com o povo. Moisés passa essas informações. As pessoas se alegram e pegam juntos do projeto. Irmãos, a coisa melhor que existe é quando alguém está junto do líder, pegando junto no projeto, pegando firme, porque as coisas funcionam. Na obra de Deus, ninguém trabalha sozinho, ninguém é capacitado para fazer tudo só. É por isso que Deus levanta o exército de gideonitas para fazer a obra, para invadir os igarapés, para invadir os lugares mais recônditos da nossa nação, porque tem alguém precisando de Deus. O tabernáculo ficou pronto. Aí nós vamos aqui para número 7, é onde fizemos a leitura. No dia da inauguração do tabernáculo, a Bíblia diz que Moisés é surpreendido por 12 príncipes que representavam as 12 tribos de Israel. Esses 12 príncipes, eles trouxeram um presente para Moisés usar no tabernáculo. Qual foi o presente? Eles trouxeram 12 bois. Cada príncipe trouxe um boi de presente. Se juntaram 2 a 2 e trouxeram 6 carros. Quando eles chegam com esse presente, Deus diz para Moisés: Moisés, receba o presente dos príncipes e distribua para o serviço da minha obra. Quem eram os responsáveis de fazerem o serviço do tabernáculo? Só havia uma tribo escolhida por Deus, chamada de levitas, que os levitas estavam confirmados por Deus, escolhidos a dedo, separados para esse serviço. Quem eram os levitas? Os levitas, eles descendiam de um dos filhos de Jacó, chamado Levi. Levi foi pai de 3 filhos. Primeiro, Gerson. Segundo, Coate. E terceiro, Merate. Eles são chamados de coatitas, de gersonitas e de coratitas. Moisés recebe o presente e agora é a hora dele fazer a divisão, dele pegar aquela oferta e distribuir entre aqueles 3 grupos que fariam o trabalho de Deus. Começou a repartição. É claro que quem é bom de matemática vai entender com rapidez. Se eu tenho 12 bois e vou dividir para 3 tribos, vai ser 4 bois para cada um. Aí ele começa a chamar a tribo para receber. Ele chama a tribo dos gersonitas e entrega 4 bois e 2 carros, porque um boi puxaria 2 carros. Os gersonitas ficam felizes com aquela oferta que usariam no trabalho de Deus. Moisés, como líder supremo daquela nação, ele agora chama os meraritas. Quando os meraritas chegam, é claro que pela lógica, irmãos, olha a diferença de lógica para mandamento. A lógica dizia: Moisés, dê 4 carros para 4 bois para os coratitas, ou seja, para os meraritas, e dê também 2 carros. Quando Moisés vai entregar os 4 bois, os 2 carros, Deus disse: não, pegue os 8 bois que estão sobrando e os 4 carros e entregue para os meraritas. Irmãos, Moisés, na qualidade de líder, ficou sem entender a ação de Deus. Eu vou profetizar nessa tribuna que tem coisa que Deus faz que não precisa explicar para a gente, porque Ele é Senhor e está no controle de todas as coisas. Deus não precisa dar detalhes. Por quê? Porque Ele é poderoso, é onipotente, Ele está sobre todas as coisas. Mas e quando Deus faz uma coisa que mexe com a nossa estrutura? Irmãos, existem 3 maneiras do missionário. Vou usar a palavra missionário, que é um trabalho de missão. Pastor Urias, tem 3 maneiras do missionário fazer a obra de Deus. Primeiro, ele faz por orientação de quem está presidindo sobre ele. Exemplo, pastor Zilmar pega o missionário tal e diz para ele: você faz assim, assim, assim. Ele vai fazer porque ele foi incumbido por uma ordem de quem está presidindo. Essa é a primeira maneira de se fazer. Segundo, se faz algumas coisas na obra de Deus por revelação. Como assim, pastor Irinaldo? Deus revela muitas e muitas vezes. Deus fala e dá até detalhes. Aí fica fácil Deus falar para você: pastor Gilmar, eu tive uma experiência, só foi uma vez na minha vida, no campo de trabalho, mas a minha esposa. Eu fui orar uma sexta-feira na igreja. Eu estou orando. Irmãos, eu nunca tinha tido uma experiência daquela, pastor Adriano.
Para mim foi uma surpresa. Eu não estava com sono. E eu, em fração de segundo, eu dormi de joelho. Eu tinha levantado e tinha ido para a igreja e não estava com sono, nem um pouquinho. E foi tudo tão rápido. Enquanto eu tive aquele arrebatamento de espírito, eu vi um novo pastor chegando naquela igreja para assumir o meu lugar. Parece que eu estava assistindo um filme. Eu vi o pastor entrando e Deus disse para mim, naquele arrebatamento: pastor Flávio Lira, ele vai ser o pastor desse lugar. Mas aí não parou por aí. Deus disse: você vai ser pastor lá na cidade de Alexandria. Irmãos, aquilo foi tudo rápido. E eu me levantei e eu nem orei mais. Eu fui na casa do secretário da igreja que morava em frente àquela congregação. Eu falei para ele: irmão Cassimiro, eu tive uma revelação. Eu não sei se foi um sonho. Eu sei que eu vi o pastor fulano de tal chegando aqui para assumir essa igreja e eu vou ser transferido. Irmãos, o telefone tocou. O pastor presidente que coordenava sobre nós nos chamou para uma reunião lá na capital. Eu fui e na hora que todos os obreiros integrados estavam ali para aquela reunião surpresa, eu estava olhando para o pastor que ia ser o pastor no meu lugar e o pastor que eu ia substituir ele. Eu fiquei feliz, algumas pessoas apreensivas, mas eu estava entendendo porque tinha sido uma revelação de Deus. Só foi essa vez no meu ministério. Quem crê que Deus ainda revela? Quando o pastor começou a reunião, ele disse: eu tenho umas trocas aqui que a diretoria mandou fazer. Pastor, fulano vai para tal lugar. Eu disse: eu já sei. Eu contei para a esposa, eu já sei até para onde nós vamos. E tudo aconteceu da forma que Deus tinha me revelado. Passei a igreja para o novo pastor e fui transferido para a cidade de Alexandria e fiquei lá até a hora que Deus permitiu. Então existem 3 maneiras de você fazer as coisas na obra. Uma é quando você recebe ordem de quem está coordenando sobre você. Segundo, quando Deus revela, quando é algo específico. E em terceiro lugar, que eu considero a mais difícil, é quando você não foi orientado pelo seu pastor. Estou falando para missionário. É quando Deus não lhe revelou nada, mas você sente a inspiração de Deus, a vontade de fazer. E as vontades são perigosas, porque elas podem ser benéficas ou podem ser maléficas. E Paulo disse que nós precisamos controlar as nossas emoções. Ei, tem tanta gente se quebrando porque age pela emoção. Emoção não é revelação. Emoção não é ordem que se recebe de alguém. A irmã contou aqui o testemunho da laranja ontem, que eu chorei e ri de tanta coisa interessante que ela falou. Deus inspirou ela a fazer um mistério aí com as laranjas para o campo missionário. Então agora, Moisés está na chamada sinuca de bico. Ou seja, ele pegou os bois e os carros que era para dar para os coatitas, e por ordem de Deus, ele deu todos os bois e os carros aos meraritas. Mas sabe que lidar com gente nunca foi fácil. É gostoso, mas é difícil. Cada um tem suas ideias, sua maneira de pensar. Agora olha aqui para mim. Estão aqui os meralitas com 8 bois e 4 carros, feliz da vida, olhando para os jassonitas e dizendo assim: vocês só tem 4. Nós temos o dobro. E os coatitas que estão lá, mais ou menos assim, ó. Eu quero saber como é que a gente vai ficar. Eu quero dizer para alguém aqui que não questione o método usado por Deus. Isso aqui é revelação de Deus. Não questione, porque Deus sabe trabalhar. Quando Deus não permite algo chegar na nossa mão, é porque Ele está trabalhando para algo melhor. Eu passei 22 anos, mas a minha esposa dirigindo igreja. Deus endureceu meu coração para nunca sair de igreja quando era trocado, apegado. Por quê? Porque a gente nunca foi dono de obra. A obra é de Deus. A gente só é mordomo para passar e servir. Eu tinha uns amigos meus que quando a igreja do ministério trocava, era uma briga entre eles, no sentido de ficar com saudade. Eu não quero ir para tal lugar. Eu nunca tive isso, porque Deus me curou disso. E eu vou prosseguir. Agora Moisés está olhando para os
coatitas que estão, com razão, entre aspas, querendo uma explicação. Moisés está precisando agora de uma ação direta de Deus. Irmãos, eu gosto de Deus, porque Deus pode até permitir que a coisa se complique, mas Deus tem a solução. Deus chega com a solução. Quando ninguém está vendo, Deus chega. Porque Deus vê onde a gente não vê. Deus faz aonde a gente não pode fazer. Ei, se você está pedindo a Deus resposta, direção, fica tranquilo, porque Deus vai agir aonde você não está vendo condições de nada acontecer. Se você tiver 0% de chance em Deus e 99% de chance com os homens, fique com 0% de chance em Deus. Por quê? Davi disse que o trono de Deus está firmado em 2 pilares. Primeiro, em verdade e em misericórdia. Deus é verdadeiro, e as verdades de Deus não atrapalham, não prejudicam. Elas beneficiam quem anda na verdade dele. O segundo pilar do trono de Deus é chamado de misericórdia. Sabe qual é a definição concreta da palavra misericórdia? A palavra misericórdia significa sentimento de amor, de ternura, de piedade, de compaixão por quem está na miséria. E às vezes essa é a nossa condição. Você está com tanto problema e parece que Deus não olha para você. A Bíblia diz em Isaías 45, versículo 2, que Deus, quando resolve sair na frente de alguém, Deus faz 4 coisas. Primeiro, Deus endireita os caminhos tortos, porque não dá para andar com o caminho torto. Vai dar prejuízo, vai estragar o carro, vai acabar mais rápido a sola do sapato. Primeira coisa que Deus faz é endireitar o caminho todo. Irmãos, quem daqui já não teve esse agir de Deus na vida? Deus já endireitou caminho torto. Gente aqui que era do crime, gente que era da droga, que vivia na prostituição, agora está aí, até cheirando a perfume da boticária, porque Deus endireitou os caminhos tortos. Segunda coisa que Deus faz: quebra os portões de bronze. Os portões de bronze que interceptam a sua caminhada. Irmão, já teve fase da minha vida, que Deus não deixou dar um passo. Você queria, mas tinha um portão de bronze, pastor Silas, na frente. Mas a Bíblia está dizendo que Deus quebra os portões de bronze. Mas por dentro dos portões de bronze existe os ferrolhos de ferro. Mas a Bíblia diz que Deus destrói os ferrolhos de ferro quando ele sai na frente. E em quarto lugar, Deus dá os tesouros encobertos, aquilo que as possibilidades não nos garantem que vamos conquistar. Deus faz isso acontecer, porque é a promessa dele. Quando ele resolve sair na frente de alguém. Voltando aqui para Moisés. Moisés fica meio preocupado com o que vai fazer agora. Aí Deus chamou Moisés no particular e disse: Moisés, eu estou conjecturando, quem é o dono da obra? É o Senhor. A gente faz muito esse tipo de questionamento. A gente ora: Deus, o Senhor é o dono, e por que é que não está acontecendo como eu queria? Porque o dono manda. O dono sabe o que é que está fazendo. A gente às vezes questiona à toa. Deus disse: Moisés, já entregou os carros, os 4 carros e os 8 bois dos meraritas? Já, Senhor. Você já entregou os 2 carros, os 2 bois e os 4 carros dos gersonitas? Sim, já, está tudo certo. Agora chame os coatitas particular. Moisés chamou. Os outros ficaram olhando. E agora, o que é que vai acontecer com os coatitas? Irmãos, vai ter muita gente que vai ficar olhando quando Deus estiver tratando com você. Vai ter gente que vai ficar sem entender, vai ficar curioso. No dia em que Saul saiu para procurar jumenta e voltou sendo ungido rei de Israel, o tio dele disse: o que é que aconteceu na viagem? Ele disse: aconteceu algumas coisas. Primeiro, as jumentas foram encontradas. E o tio disse: segundo, ele disse: eu encontrei o profeta Samuel. Ele disse: o que é que Samuel te disse? Samuel tem ungido Saul a rei. Saul disse assim: não me disse nada, porque tem coisa que não precisa você compartilhar. Deixe que o tempo vai mostrar aquilo que Deus tem reservado para você. Os coatitas chegaram para Moisés e disseram: Moisés, agora explique e dê detalhe por que a gente não ganhou carro e nem boi.
É nessas horas que o obreiro, o missionário, fica no canto da parede sem resposta, sem saber o que fazer. Aí Deus chega, aí Deus age, aí Deus faz. Eu vou profetizar nessa tribuna que as necessidades da obra missionária vão ser supridas, como Deus tem feito até aqui, porque o dono da obra ainda é Ele. Eu não presto, pastor Zilmar e pastor Ciro, para participar de culto missionário, não. Por que, pastor Rinaldo? Porque quantas vezes Deus fez eu mexer com a minha conta bancária por causa da missão? Quantas vezes Deus fez um rebuliço na minha vida e da minha esposa para abençoar a obra missionária? E é abençoando a obra missionária, plantando no reino de Deus. Deus usou alguém para mim há muito tempo atrás, disse pastor Rinaldo: plantar em obra missionária é plantar no terreno mais fértil da história da humanidade. Eu reuni a esposa e passamos um ano ajudando o projeto Haiti, missionário Lucimete de Joinville. Um ano, na época Joinville sustentava. Nós morávamos em Tubarão. E depois deste ano que terminou o nosso propósito, Deus começou a agir na terra. Deus ainda age na terra quando você planta com amor. Deus disse: Moisés, diga para eles que não foi você que não deu os carros nem os boi para eles. Deus tem resposta para a vida da gente. Deus tem solução, Deus tem direção. E eu digo o que para eles? Senhor, diga para eles que eu não permiti eles ganharem carro nem bois, porque eu estou escolhendo eles com exclusividade. Durante toda a trajetória no deserto, nenhuma outra tribo, nenhuma outra família vai ter o direito de transportar nos ombros a arca da aliança do concerto, mas serão só eles que transportarão. Eles vão ver o que muita gente não vai ver. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando Deus aparece a Josué, Deus diz: Josué, da forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus poderia ter dito: da forma que eu usei Moisés, eu vou lhe usar. Mas a sequência do ministério de Josué era outro. Deus disse: da forma que fui com Moisés, vou ser contigo. Hoje eu vou começar a lhe engrandecer diante do povo. Prepare o povo para atravessar o Jordão. Agora tem um detalhe: quando chegar no meio do rio Jordão, os sacerdotes vão parar no meio do rio, vão ficar com a arca da aliança nos ombros, e o povo vai passar para ser introduzido na terra prometida. Enquanto o povo está passando, isso aqui é revelação da Bíblia, viu? Enquanto o povo está passando, os coatitas estão segurando a presença de Deus no ombro. A dor está forte no ombro deles, por isso que de vez em quando eles revezavam. Ei, enquanto tem alguém sendo abençoado, é porque você está pagando o preço. As marcas da chamada, elas ficam, mas vale a pena, porque alguém está conquistando enquanto você está pagando o preço. Segurar a arca no ombro, pastor Inês, dói, mas traz resultado. Irmãos, vai ter tanto missionário que quando vê Jesus no céu, vai ficar fora de si até. Claro que lá não vai ter isso. De tanta recompensa que vai receber. Está na Bíblia, pastor? Não está? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um vai receber o galardão pelos serviços prestados ao Senhor. Quem segurou a arca no ombro vai receber recompensa. O povo entrou na terra prometida, atravessou o Jordão, e tem mais: a presença de Deus atrai milagres. Quando eles colocaram os pés nas águas do Jordão, o rio começou a secar. Depois que o povo passou, agora era a segunda parte do projeto. Deus disse: Moisés, ou seja, Josué, agora vocês vão conquistar a cidade de Jericó, as muralhas de Jericó. Todos os historiadores dizem que eram consideradas como intransponível.
Tinha lugar que elas tinham até 6 metros de altura e passavam 2 carros em cima. Eles se achavam invencíveis, mas Deus disse para Josué: além de você mandar os sacerdotes tocar as buzinas, Ele ordenou o culto. Você vai fazer o seguinte: você vai mandar que os coatitas que transportam a minha presença, eles também arrodeiem as muralhas de Jericó, levando a arca, levando a minha presença. Irmãos, aonde a presença de Deus chega, cai muralha, Satanás sai do meio, porque a presença de Deus, quando ela chega, tem libertação, tem salvação, tem milagre, tem algo novo no ministério quando ela chega. Eu vou encerrar contando uma coisa que está na Bíblia para vocês. Houve um homem, e por sinal, nós gostamos muito da história dele, que era segundo o coração de Deus, chamado de Davi. Está escrito em 2 Samuel 6, que um dia Davi, pastor Silas, resolveu fazer um grande culto. E nesse culto Davi juntou 30 mil homens, e saiu de Jerusalém e foi para Baalá de Judá. E ele disse: eu vou fazer um carro novo, e vou trazer de lá com muita excelência a presença de Deus. Ela vai vir para Jerusalém. E Davi começou, irmão, a pregar para 30 mil homens, hein? Ah, beleza, né? Para quem gosta de multidão. Davi começa a fazer o culto. E poucos quilômetros de andança daquele culto, acontece o que ninguém está esperando. Uzá estendeu a mão para tocar na arca do concerto, porque os carros quase cambaleavam e com o tropeçar dos bois, e a arca ia cair. A Bíblia diz que Deus matou Uzá por aquela imprudência. O culto que era para ter vida se tornou um culto de morte. Agora vocês imaginem, senhores, 30 mil homens insatisfeitos com Davi. O culto acabou-se, eles deixaram a arca lá na casa de um moço chamado Obed-edom. Davi voltou para Jerusalém decepcionado, questionando, porque tem coisa no nosso ministério que acontece, que a gente fica se questionando por que aconteceu. Calma, que Deus trabalha até naquilo que está errado para começar a dar certo. Agora tem que ser macho o suficiente, humilde o suficiente para reconhecer quando erra. Provérbio 28:13, a Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. 1 Crônicas 15, eu vou encerrar. Davi disse: eu sei aonde é que eu pequei. Por isso que esse homem tinha um coração parecido com o de Deus. Reconhecia quando errava. Ele disse: sabe onde é que eu pequei? Eu li isso, pastor Zilmar, eu fiquei maravilhado. No primeiro culto de Davi, ele tirou as buzinas do culto, tirou as trombetas e tirou a arca das costas do coatita e botou num carro novo. Ele disse: a partir de agora, nós vamos pegar a arca na casa de Obed-edom, mas agora a arca vai vir no ombro dos coatitas, porque Deus os escolheu para isso, Deus os chamou para isso. Ei, irmão, fica tranquilo, porque o que Deus chamou você para fazer, que está sobre você, vai ser feito em nome de Jesus. Ah, estão me perseguindo é nada, é só Deus treinando você. Perseguição é treinamento, deserto é escola de Deus treinar o seu povo. Quando Davi chegou lá na casa de Obed-edom e botou a arca no ombro dos coatitas e começou a fazer o culto, ele dava 6 passos, sacrificava o Senhor, e a alegria de Deus tomou conta daquele lugar, e a arca chegou em Jerusalém. Com permissão do pastor, posso orar? Fique de pé, por favor. Vou usar meus 5 minutos aqui para orar. Oh, aleluia. Quem precisa da presença de Deus? Tem gente aqui, e pessoas que estão nos ouvindo, que
transportam a presença de Deus. Enquanto tem gente recebendo carros e bois, ou se brigando por carro e bois, alguém está sendo marcado com a presença de Deus. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Paulo disse: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, avançando eu estou para aquelas que estão diante de mim. Eu vou dizer uma coisa aqui que a Bíblia diz. Jesus ensinou um princípio para nós. Ele disse: olhe, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê e não conhece, está sobre vocês. E é esse Espírito que atrai a presença de Deus para a nossa vida. Enquanto Ele estiver em nós, nós vamos ter força para caminhar, para pregar, para evangelizar, para adorar Ele. Se faltar a presença de Deus, aí falta tudo em nossa vida. Levante a mão para o céu, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Quem precisa dessa presença, e minha esposa vai se preparar para cantar. Quem precisa dessa presença, levante a mão para o céu. Deus, aqui estão os teus servos. Aqui tem crente, Senhor, inteligente. Por quê? Porque ama a sua presença. Aqui tem crente, meu Deus, que está alinhado com a presença do Senhor. E eu quero orar nesta noite por esta pessoa que é apaixonada pela presença do Senhor. Deus, começa a ajudar ela, começa a encher, começa a renovar, começa, Senhor, a fazer o ministério desta pessoa prosperar na terra por causa da sua presença. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E o Senhor já vai operar, que você vai sair daqui nessa... Aleluia. Quantos podem adorar o Senhor nesta noite? Quantos podem adorar?